Sejam bem-vindos ao Pode Se Ligar, o podcast do Grupo Alloy Meet. Meu nome é Gustavo, eu sou assistente de RH aqui no grupo e hoje trago conosco duas presenças incríveis que vocês vão adorar assistir. Por favor, meninas, se apresentem. Olá, Gustavo, tudo bem? Pessoal, meu nome é Cristiane, eu sou Head de RH aqui no Grupo Alloy Meet. Olá novamente, eu sou a Kemily, assistente aqui no Grupo Alloy Meet. Muito obrigado pela apresentação, é um prazer recebê-las aqui. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e seguir nossas redes sociais, que a gente está sempre postando as novidades do grupo e para vocês se manterem sempre em alerta com novos episódios. Hoje é um tema muito legal, acho que interessante tanto para quem é colaborador quanto para gestores e para quem está iniciando a sua própria empresa, né? Que é a pesquisa de clima. E para começar, gostaria de perguntar para a Kemily qual é o objetivo de uma pesquisa de clima. O objetivo da pesquisa de clima é analisar, né, como é que está a percepção dos colaboradores com a empresa, né? Então, eu vou soltar, né, essa pesquisa de clima e com a coleta desses dados eu consigo mensurar a satisfação, até questão do emocional, a questão de como o colaborador vê, né, a rotina dele, né, a questão das atividades dele dentro de uma empresa. A motivação, enfim, com a pesquisa de clima eu consigo vários dados, né, Cris? Para mensurar, né? Para mensurar, né, como é que está a relação do vínculo do colaborador com a empresa. Sim. E Cris, qualquer empresa deve ter uma pesquisa de clima? Com certeza, Gu. Assim, é importante você mensurar, porque de uma forma ou de outra, né, nós somos responsáveis por aquilo que nós apresentamos para as pessoas, né? É aquilo que a gente leva. Só que a pesquisa de clima, ela me traz a percepção mesmo individual de cada um. Porque a minha percepção ela é diferente da sua, né? Então, certeza. por exemplo, eu gosto de amarelo, a Kemi pode gostar só de vermelho e ela não pode não gostar de amarelo. E a pesquisa de clima, ela mostra exatamente isso, né? Qual que é a percepção individual que a gente tem de cada colaborador. Geralmente, a pesquisa de clima ela é oculto, né? Não precisa exemplificar, colocar nomes e tudo mais. Mas mesmo sendo oculto, a gente consegue trazer bastante dados para trabalhar, né? Para montar, fazer um planejamento do RH, né? Plano de ação, para a gente poder atuar à frente, né? De toda essa pesquisa. Então, independente do porte da empresa, se ela é uma pequena, média ou grande empresa, as pessoas têm que ter um olhar, né? Então, para quem é RH hoje, por exemplo, de uma empresa pequena, que tem 4 ou 5 funcionários, comece a estudar um pouquinho, vai ler um pouquinho sobre pesquisa de clima, aplica, nem que seja para meia dúzia de pessoas, né? Porque quanto mais pessoas você tem, às vezes é mais difícil encontrar um plano de ação para você atingir. Então, nas empresas de pequeno e médio porte, às vezes tem mais facilidade de você implantar isso realmente, né? E geralmente são as empresas que não olham para isso, né? Acham que é só para empresa de grande porte. E não é. Toda empresa, né, deve ter esse olhar, né, esse olhar clínico, digamos assim, né, porque é uma questão, né, de cuidado com os colaboradores. Poxa, qual que é a percepção do Gustavo aqui no Grupo Alloy Meet? Poxa, qual que é a visão da Cris como Head de RH do Grupo Alloy Meet? São coisas bem subjetivas, né, é de um para um, né, é uma visão, assim, completamente diferente. Então, quanto mais cedo você tiver isso, né, começar a estruturar, enfim, melhor. Porque a partir do momento que cresce o número de funcionários, enfim, você vai conseguir já saber, poxa, o que eu vou fazer, enfim, e já até construir um plano de ação. É importante para todo mundo da empresa andar junto, né? Tá no mesmo ambiente ali, na mesma pegada de tipo... Vão pra cima do quê? Exato. Enfim, né? Exato. Cris, eu gostaria de saber a que ponto deve chegar ou como deve saber que chegou o momento de aplicar uma pesquisa de clima. Na verdade, a pesquisa de clima, ela deve ter um planejamento anual, né? Sim. Então, assim, o RH, ele precisa fazer um ciclo de desenvolvimento no decorrer do ano, né? Que é o planejamento estratégico realmente do RH, que geralmente a gente começa entre novembro e dezembro no máximo, né? Para ter aprovação de diretoria e tudo mais, para começar já o ciclo em janeiro, né? Então,
ali a gente já determina qual vai ser a data, né? Então, no nosso caso aqui do Grupo Aloy Meet, ela é entre agosto e setembro, a nossa aplicação. Esse ano a gente vai aplicar em setembro. Então, esse planejamento, ele já tem que ser anual, né? Então, até para os colaboradores mesmo saberem, né? Quanto que vai ser aplicado e tudo mais. E se mudar a estratégia, ok, tem como a gente ir remanejando por datas e tudo mais, mas o ideal é que seja um planejamento anual. Todo mês de setembro de cada ano, a gente faz a pesquisa de clima para poder trazer isso. E além dessa pesquisa de clima anual, a gente consegue fazer uma pesquisa que se chama pesquisa pulso. O que é a pesquisa pulso? Pode ser diária, pode ser mensal, né? Que então, com pequenas perguntas, né? Então, não é uma pesquisa de clima 100% abrangente, com pequenas perguntas que a gente consegue ir mensurando o clima no decorrer do ano. Então, eu preciso esperar até setembro do ano que vem para eu saber? Não. Eu posso ir fazendo essas pequenas pesquisas, se chamam pesquisa pulso, né? Para poder ir fazendo mês a mês. Então, aqui no nosso caso do Grupo Aloy Meet, a gente faz pesquisa de humor. Todos os dias a pessoa acessa a nossa plataforma, né, de comunicação interna. Tem lá a pesquisa, como é que você está hoje? Então, para quem está assistindo e puder fazer isso, faz isso via Forms, tem plataforma, tem bastante coisa. É super fácil de conseguir implantar isso, né? O nosso sistema de ponto, como ele é um sistema eletrônico, também tem pesquisa de humor, né? Mostra engajamento. Exatamente. Então, é super importante pra gente fazer esse acompanhamento mensal, independente da pesquisa ser anual, sabe? Sim. Mensal, semanal, né? Porque se todos os dias o colaborador, ele entra, né, no portal, enfim, e coloca, como você se sente hoje, tem as carinhas, né? Isso é também dados, né, pro RH para saber, poxa, o que tá acontecendo? Aí eu vou, qual o setor que esse colaborador está inserido? Esse setor, ele está passando por uma gama de atividades, mudanças, enfim, porque aí o RH já consegue mensurar, né, qual que é o status desse setor, ou se é realmente algo voltado para aquele colaborador. Aí eu consigo saber se é uma questão sobre o escopo da atividade ou é realmente algo pessoal, né, que ele está passando e cada pessoa é cada pessoa, então cada um vai reagir de alguma forma, né? Então eu posso conseguir separar problemas pessoais do trabalho e não me afetar em nada, o meu humor dentro da empresa, mas eu posso ser uma pessoa um pouco mais sensível e, poxa, se eu estou passando por algo, né, pessoal muito pesado e quando eu vou trabalhar, eu não consigo separar isso, então isso também vai influenciar no meu trabalho, né? Então, a questão do meu humor, né, da minha satisfação, digamos assim, vai ser, sim, influenciada. Sim. Que é esse exemplo que eu falei, né? Que eu gosto de amarelo, a Kemi não gosta de amarelo, então a gente consegue mensurar isso, né? Até diariamente, se a gente consegue, às vezes a gente não consegue, vamos ser honestos. Por conta da nossa demanda, mas a gente está sempre de olho, né, disso. Então, quem se identifica, por exemplo, na plataforma, vai 1, 2, 3, 4, 5 dias colocando lá que é triste, a gente sempre senta para poder conversar, né? Ter esse olhar de RH humanizado mesmo, né? De chamar as pessoas para conversar. Porque, de repente, não vai querer se abrir comigo, mas eu vou me mostrar disponível, sabe? Para chegar e conversar com a pessoa. E é importante ressaltar também que são são três pessoas que têm que colaborar. É o próprio colaborador, o RH e o gestor. Sim. Principalmente o gestor, ele tem que ter a maturidade de entender o problema de sua equipe. Isso com certeza acaba com a pesquisa, acaba com o clima da sua equipe, né? Então, é importante ressaltar que o gestor é um papel fundamental dentro da pesquisa de clima. Acho que desde o nosso primeiro podcast a gente fala dessa importância, né? Dessa interface entre o RH e a liderança da empresa, né? Porque o líder, ele é o disseminador de tudo, de cultura, de clima, de tudo da empresa, ele é o disseminador. Então, se ele não está comprado realmente com a cultura da empresa, né, de fortalecer a cultura, de fortalecer o clima da empresa, tudo é fadado ao fracasso. Então, a nossa liderança das empresas, elas têm que ser olhadas também, né, porque também são seres humanos que estão ali, né, também são pessoas que estão ali, que merecem também ter esse olhar também nosso, né. Então, essa interface da liderança com os colaboradores é super importante realmente ter, né? Bem lembrado, Gu. Antes de continuar, gostaria de agradecer você que nos assistiu até aqui
e falar que a gente vai disponibilizar para vocês um material de pesquisa de clima no final. Surpresa! É surpresa e a gente quer que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam desse material. Retomando do assunto, eu gostaria de perguntar, Cris, a pesquisa de clima, a gente sabe que ela é feita de perguntas, né? Só que são perguntas padronizadas ou personalizadas? A gente pode colocar a pergunta que a gente quiser lá. Depende. Tem empresa que acaba preferindo realmente ser um pouco mais enxuto, né? Então, trazer perguntas mais simples mesmo, mas tem como ser personalizada de acordo com cada empresa, né? Pra gente poder entender cenário realmente de cada um. E ela é separada em blocos, né? Então, quando a gente fala de pesquisa de clima, a gente tem que separar em blocos. Então, bloco de satisfação geral, bloco falando sobre a bloco falando sobre engajamento, bloco falando sobre cultura, cada bloco desse, ele vai ser convertido depois num plano de ação, né? Onde a gente vai tentar encontrar, né? Fazer a análise SWOT ali para poder tentar encontrar o plano de ação para aquele bloco especificamente falando, né? Então, pode ser das duas formas. Perguntas padrões, que a gente consegue encontrar, montar, né, pergunta padrão para toda e qualquer empresa e perguntas específicas também daquela determinada empresa. No nosso caso aqui, a gente acaba utilizando um pouquinho dos dois, porque como nós somos uma holding, a gente tem muitas empresas aqui dentro, então a gente brinca que a gente tem várias tribos, né, então cada empresa é de uma forma, né, então a gente tem que tentar englobar todas essas perguntas relacionadas às empresas que são diferentes, são de atividades diferentes, para uma mesma pesquisa para atingir todo mundo e ser uma única pesquisa do grupo em si, né? Legal. Então, mas empresas pequenas, por exemplo, se você achar que é muito extenso, dá para dar uma enxugada, dá para diminuir um pouco a série de perguntas, né? Que na verdade são afirmações, perguntando qual que é a opinião, né? Então, qual que é o seu nível de satisfação, por exemplo, referente ao refeitório, né? Por exemplo, da empresa. Ele é ótimo, bom, regular ou ruim, né? Então, são perguntas mais fechadas mesmo, né? De afirmações fechadas. E no final, a gente acaba abrindo para as pessoas escreverem, justificarem, mandarem sugestões, um pouco mais de perguntas abertas. Quanto mais fechadas forem as perguntas, mais fácil você consegue trabalhar o plano de ação, né? Legal. Porque se você deixa muito em aberto, fica muita interpretação. Sim. Então, eu posso interpretar uma coisa que se você for ler, você vai interpretar outra. Além do que as pessoas não costumam escrever o porquê e tudo mais. Só joga ali uma mensagem. Aí você fica, pera, o que ela quis dizer com isso, né? Então, a gente acaba tendo que olhar mesmo individualmente cada uma dessas respostas. Mas é importante também deixar aberto para quem quiser escrever, né? Quiser fazer pergunta aberta, né? Colocar opinião aberta também é importante eles serem ouvidos mesmo, né? Bom, desde o nosso primeiro podcast até aqui, nós estamos trazendo, encoberto, mas trazendo o assunto de cultura. E Kemi, eu queria que você me explicasse para o pessoal se cultura e clima tem alguma diferença. Existe alguma diferença entre cultura e clima? Tem sim. A cultura, ela é algo que ela vem sendo estruturada durante o tempo, né? Então, a empresa, ela constrói, né, a cultura com o tempo. Então, a cultura é algo muito difícil de ser transformado, de ser mudado mesmo, né? É como se fosse realmente a identidade da empresa. Poxa, é isso que me define, então eu tenho que procurar pessoas que se identifiquem com a minha visão, a minha cultura. Está relacionada à missão, visão, valores, propósito, né, da empresa. Então, dificilmente a cultura ela vai ser mudada, né? O clima, não. O clima, ele pode ser mudado, né? Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo que acontece com todo mundo. Poxa, hoje é um dia que eu, Kemi, estou bem assim, cabisbaixa, digamos assim. Dia não. Não, dia não. Mas a Cristiane está super elétrica, está com muitas como ideias. Só um parênteses. Está com muitas ideias, novos desafios, ela está realmente engajada e tudo mais. Então, o meu clima hoje está bem diferente do da Cris, né? Então, o clima, ele é algo mutável, né? Ele é algo que ele pode mudar no mesmo dia, no dia seguinte, no mês. Isso depende muito como está
cada setor, cada colaborador, cada empresa, né? No caso do Grupo Aloy Meet. Então, assim, alguma coisa pessoal, né, voltando no mesmo assunto, impacta, tá? Porque, né, o emocional impacta muito no dia a dia do ser humano, né? Então, assim, se eu tô passando por algo pessoal, né, que realmente abale minhas estruturas emocionais, meu clima vai estar, né, tende a estar muito baixo, né, a questão, né, de entrosamento, enfim. E aí eu vejo a Cris tão agitada, eu vou falar, mas Cristiane, por que você tá tão agitada? Qual que é o motivo? Por que você me deu bom dia? Então, acaba mexendo. O meu clima está diferente do da Cristiane, que pode estar passando por algo muito bom na vida dela, muito sims, né, na vida dela, enfim, porta se abrindo, enfim. E pode acontecer o contrário. Semana que vem a Cristiane pode estar, né, um pouco mais cabisbaixa e eu posso estar super ativa, né, alto astral e tudo mais. Então, o clima, ele é algo que vai mudar, né, emocionalmente, profissionalmente, depende também como é que está a situação da empresa também, né? Então, de novo, né, o líder, ele tem um papel muito importante do que? De ter a empatia com o seu colaborador, a sensibilidade. Poxa, o que você está sentindo? Porque não é só o papel do RH de pegar, né, a pessoa na mão e perguntar, poxa, o que você está passando? Eu tô vendo que você está, né, meio cabisbaixo, estranho, você quer conversar? Então, o líder, ele tem o papel, né, de identificar isso, né, e cuidar do seu colaborador. Então... Outra coisa também, só fazer um complemento, Kemi, você mencionou sobre empatia, né? As pessoas, acho que você pode explicar muito melhor do que eu, porque você é psicóloga, né? As pessoas confundem mesmo o que é empatia, por exemplo, né? Então, a empatia não é você... Eu vou lá e começar a sofrer com a Kemi tá chorando, eu vou lá, chorar junto e vou ficar me lamentando junto com ela. Não, a empatia é eu me colocar no lugar dela, você entender a situação, ver o cenário, sair da posição dela e falar, olha, e ajudar realmente, né? Então, é para entender, não para sofrer junto, né? Então, tem muito líder hoje que ele se sente empático, muito empático, ao ponto de sofrer junto com o colaborador, a ponto de às vezes ficar contra a empresa porque não concorda com algum posicionamento da empresa, porque ele foi tão empático com aquele colaborador que ele não conseguiu sair daquele cenário, né, o Kemi. Então, esse sair também é muito importante, porque se a Kemi tá sofrendo, eu sou empática com ela, eu sento lá e pego na mão dela sofrendo, vamos 2 sofrer, aí vem o Gustavo 3, daqui a pouco vem outra pessoa 4. Aí você fala, peraí, então assim, tem que ter o equilíbrio, né? Equilíbrio, a questão mesmo da resiliência, você buscar, né, sair de onde você está e, né, continuar, né, progredir, enfim. Então, o papel do líder, nesses casos, é super importante, né? Ele é, digamos assim, é a mãe e pai do colaborador aqui dentro, né? E com nós, do RH, as pessoas enxergam de fora, né? Passam na sala, a gente tá sempre rindo, sempre fazendo alguma coisa diferente. Elas não veem o que a gente enxerga, né? Porque na nossa sala, por exemplo, se tá um cabisbaixo, eu fico, o que foi? Ele fica tentando animar. Aí traz café da manhã, traz tal coisa. Sempre tentando entender... O que aconteceu? Por que você tá assim? Como a gente pode te ajudar? Sim. Acho que esse é o papel da equipe. Isso sim é uma equipe, né? É você entender, você tá ali de mão dada mesmo, mas não comprar brigas. Não, a intenção não é comprar brigas. É você entender e tentar também, ajudar, suportar a pessoa. Enfim. E mais uma vez, né? Não é só o papel do RH ter essa visão com os colaboradores, né? Equipe, gestor, liderança, enfim. Exato. Poxa, meu colega de trabalho... Poxa, Cris, você tá bem? Não tá? Quer conversar sobre? Já tentou falar com a líder, enfim? Não, quer falar com a RH? Enfim, a empresa também, né, tem que oferecer, né, um suporte para o seu colaborador, porque não é só resultados, né? É qualidade de vida também. Exatamente. Que acaba refletindo no resultado, né? Exatamente. Porque quando a gente tem todo esse equilíbrio, a gente acaba trazendo muito mais resultado, né? Óbvio, né? Com certeza. E você falou, né, sobre o café da manhã. É muito bom, né? Ter o café da manhã. Nós temos, né, todo final de mês, né? Cada sexta-feira.
Sexta-feira, a questão do café da manhã, né, no nosso andar, enfim, isso mexe com o clima, né, faz um pouquinho, todas as empresas, né, se unirem um pouquinho. Fora o nosso café da manhã também, especial ali. Exato. A chefa sempre traz uma coisinha pra gente comer. A Amanda também. A Amanda que nos os assiste aqui brownies. atrás. Nossa, é sensacional. Para finalizar esse assunto maravilhoso, na minha opinião, maravilhoso, queria perguntar, Cris, como que a gente analisa os dados de uma pesquisa de clima e como que a gente chega num resultado? RH é pessoas e números, né? Então, a gente vai analisar os números mesmo, né? Os resultados encontrados, né? De percentuais mesmo, né? Então, de 100 colaboradores, 30% respondeu ótimo, X% respondeu bom. E a gente tem que ter um procedimento, né, antes da pesquisa de clima, né? Então, nesse procedimento tem que determinar a partir de quantos % que aquele detrator, né, que aquela pergunta que deu uma nota muito negativa de ruim ou regular, que ela vai ser tratada, né? Não que as outras não vão ser tratadas, mas ela vai ter um grau de importância menor. Então, no nosso caso aqui, o nosso índice máximo que a gente chega de uma nota negativa, né, da última aplicação, foi 8%. Faz sentido eu colocar uma régua de 10%? Eu só vou tratar acima de 10%? Não, eu não vou tratar nada. Né? Então, assim, é de acordo com a realidade de cada empresa. Na nossa empresa, a gente não tem nenhuma pergunta que seja acima de 8% de resposta, por exemplo. Né? Olha eu abrindo resultado. Então, tem que ser de acordo com a realidade de cada empresa. Então, por exemplo, a partir desse ano, a nossa métrica não pode ser 10% e não pode ser 8%. Tem que ser pelo menos 5% para a gente poder conseguir. Então, todas as perguntas que foram efetivadas lá, que tiverem acima de 5%, né, de pontos negativos, a gente tem que tratar. Tem que criar um plano de ação, tem que fazer uma análise SWOT, tem que entender, né, tem que fazer um 5W2H, entendendo os porquês, né, e afins, para poder aí encontrar uma solução para aquilo que está acontecendo. Aí sim, montou um plano de ação, a gente vai montar a estratégia do que a gente vai apresentar. Então, por exemplo, as pessoas reclamaram que não tem, por exemplo, confraternização. Qual que é o planejamento que a RH tem de endomarketing para confraternizações de datas comemorativas, de final de ano e tudo mais? Porque tudo vai virar valor depois, né? Sim. Então, quase tudo que a gente vai fazer vai gerar um valor. Então, se a empresa não tem um budget separado para isso, a gente vai ter que passar por alçada de diretoria, de conselho de administração, para poder montar o planejamento estratégico do ano seguinte e assim seguir, né, do ano seguinte. Mas a principal é transformar em números mesmo. Sim. E por algum motivo se compara, por exemplo, a pesquisa do ano passado do Grupo Alemit com a desse ano? Sim. Geralmente a gente tem que fazer o comparativo ano a ano, né? Então, o ano passado eu tinha X colaboradores, esse ano eu tenho Y. Então, a gente também tem que fazer essa média aí de diferença também de um ano para o outro, porque se num ano eu tenho 50, no outro ano eu tenho 100... Tem uma diferença muito grande. Sim. E a gente consegue também mensurar se com o crescimento da empresa o clima acompanhou, ou o clima piorou, ou o clima melhorou, né? Então, a gente consegue mensurar isso também em questão de crescimento. Aí, lembra que eu falei no começo de seria importante umas empresas pequenas já começarem agora? É verdade. Porque quando crescer, cresce mais sólido, cresce melhor, entendeu? E você consegue fazer esses comparativos. Quando eu tinha 5, era X. O que aconteceu? De 5 para 10, o que foi que aconteceu que meu clima piorou? Entrou uma liderança? Vamos reavaliar essa liderança? A gente mudou de prédio e afins, entendeu? Sim. Fazer toda essa análise realmente, né? Sim, show. E só frisando, né, pela minha experiência, enfim, a empresa ela não pode deixar para aplicar a pesquisa de clima quando o clima realmente da ruim. Empresa já está ruim, né? Senão porque acabou com os dados. Exatamente. já vai estar nítido qual óbvio, que vai ser, né, o resultado. Vai tender ao quê? Ser ruim, né? Então, a Cris acho que pode, né, falar um pouquinho melhor que se a empresa ela deixa para fazer quando tá pegando fogo, para tentar apagar esse incêndio, digamos assim, vai ser muito difícil. Me dá colaboradores super desmotivados, né? Então, como é que você quer tratar de um problema se o problema já tá instalado, né?
a gente tem que se antecipar para tudo, né? Sim, para tudo. Então, por exemplo, se é uma contratação, eu tenho que me antecipar. Vai vir uma demanda maior, então eu tenho que me antecipar, porque eu tenho o SLA de contratação. No clima é a mesma coisa, eu tenho que me antecipar para tudo, para não esperar acontecer, né? Então, o brasileiro tem mania de deixar tudo para última hora, mas a gente, não pode nesse ser. caso, RH não pode deixar para última hora, tem que se planejar mesmo. Não é só em pesquisa de clima, nunca pode deixar para em cima da hora. Nunca. RH tem que estar sempre preparado. Exato, exato. Bom, muito legal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Foi um assunto muito construtivo. Eu acredito que o pessoal vai gostar muito de assistir. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigado a quem nos assistiu até aqui. E lembrando, vamos disponibilizar para vocês um material. Tá aqui no link da descrição. É surpresa, então comenta o que você achou, no que te ajudou esse material, e a gente vai ficar muito feliz lendo o comentário de vocês. Obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima.